Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline, de arte, e hoje vamos para a aula 13. Falaremos de um artista aqui da região chamado Julian Galache. Ele não é nascido aqui na região, mas escolheu Santa Catarina aí para morar, e viver. Como objetivos: experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, ele nasceu em 1983 em São Paulo, mas vive então até hoje aqui em Santa Catarina. Ele sempre mostrou um interesse e habilidade pelas artes visuais e aos 12 anos começou a estudar o grafite. Então despertou aquele lado criativo, não quero me profissionalizar, quero ir atrás disso. Ele se graduou então em designer de produto e passou pelas áreas de ilustração e estamparia. Então começou nesse lado criativo, mas não direto em telas, em pinturas. Do desenho manual para o digital, seu estilo foi aí incorporando elementos gráficos e geométricos. Então ele foi criando essa identidade para o resultado das obras que a gente já vai ver a seguir. Ele, formado em design industrial pela Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, o Galache trabalhou durante anos na moda com criação de estamparias, antes de migrar para essa pintura de telas, de quadro. Então, ele fazia esse designer das estampas, trabalhava mais nesse ramo artístico da moda, não nas pinturas, mas já vinha, até como exemplo, a imagem ao lado, tinha essa inspiração nos retratos e nesse geometrismo também. Aí já começamos a ver mais a identidade do artista nessa pintura do Niemeyer retrato, um retrato do Oscar Niemeyer, que foi pintado então pelo Julian Galache. Nós vemos nessa pintura do Niemeyer um realismo bem grande, então essa preocupação em mostrar a pessoa mesmo, mas de uma forma colorida, despojada, que traz um toque muito particular para esses retratos dele, Então, com o tempo, ele foi descobrindo essas novas experiências e foi inserindo no trabalho, esse uso de cores ousadas, como eu posso fazer diferente. A pintura em tela, então, ela começou como uma prática autoral, na busca assim, de novas mídias. Então, ele não queria apenas reproduzir o que ele via ou apenas reproduzir, como numa estamparia, por exemplo. Ele queria criar algo único e bem particular. Ele afirma também que a sua principal influência é a própria história. Numa fala do artista, tudo o que já passei foi somando para criar o meu estilo atual. Então é uma somatória, não vem do nada, não nasce sozinho, é uma somatória do que foi estudado, de onde ele trabalhou, como viveu, que vai então resultar nesse estilo de arte, nesses retratos bem particulares dele. Essa pintura, então, do Julian se chama Branca. Vemos uma mulher aí pintada na escala de cinzas. Sempre buscando novas composições de formas e cores, os seus trabalhos são executados com técnicas variadas, unindo aí texturas, sobreposição, diferentes materiais e que resultam, então, em obras de grande formato. Suas telas são bem grandes. Ele usa aí desde pincéis, espátulas, para criar essas texturas e deixando aí sua marca registrada. O reconhecimento pelo seu trabalho se deu graças às redes sociais. A gente pode dizer que hoje em dia, ainda mais, tudo se anuncia, tudo se compra, se vende na rede, na internet de modo geral. Então, foi utilizando redes sociais que ele foi divulgando o trabalho e ele foi tendo reconhecimento por isso, E é através dessas redes sociais que ele se relaciona, então, com os clientes, digamos assim, onde ele negocia suas encomendas e
que começariam então a surgir ali em 2011. Então ele estava divulgando seu trabalho, ó, tô fazendo isso, as pessoas começaram a se interessar, começaram a ver assim, nossa, você pinta um retrato meu assim, no seu estilo? Então ele começa a receber encomendas e posteriormente viver só da sua arte. Então, durante alguns anos, né, o artista ele conciliou as encomendas, então, com o trabalho que ele tinha no momento. Mas os pedidos e as encomendas estavam crescendo tanto que ele não estava dando conta e decidiu, então, né, abandonar, largar esse emprego formal que ele tinha para viver só da sua arte, que estava sendo reconhecida e as pessoas queriam retratos, né, do Julian Galache, do seu estilo, então, nas suas casas. O artista, ele produz uma tela a cada 2 dias, sendo que há uma fila de espera de mais de 20 telas. Então, imagina, é uma pintura rápida, né? Porque, pelo que a gente já viu nas referências das imagens, são telas muito grandes, que ele faz aí em 2 dias aproximadamente, e tem uma fila de espera enorme, então ele tem um trabalho bem reconhecido e muito trabalho, né? O contato aí com esse universo da arquitetura e da decoração foi a chave para ele cair aí no gosto do povo, né? Porque as pessoas, elas estavam dispostas, né, estão a investir em peças únicas para ornamentar as suas casas. Então, muitas vezes querem fugir daquele banal, daquilo que todo mundo tem, aquilo que é produzido em série, e acabam descobrindo nessa arte, né, tanto na do Julian Galache quanto em outras, essa oportunidade de dar aquele toque pessoal, de personalizar então a sua decoração da casa, né? Como eu falei, cai na boca do povo e as pessoas têm essa vontade de ter um retrato seu ou, enfim, um filho, um retrato desses bem singular nas suas casas ou escritórios, né? Com algumas exposições, então, realizadas em espaços mais voltados para uma arte pop, né? Tanto pelo uso das suas cores, né, expondo também em shopping centers e participando de importantes eventos de design de interiores, como a Casa Cor de São Paulo também. O artista ele foi parar aí em dezenas de apartamentos e casas, né? Então ele não só usou grande foco, né, as redes sociais para divulgar o trabalho, mas expondo também em grandes exposições e mostrando o trabalho e agradando muito também com os seus retratos super coloridos. Para fazer esses retratos, o Galache ele trabalha com espátula, spray, pincel, então é uma mistura de técnicas aí, que resulta então nessa obra particular, que ela transita aí entre ilustração, pintura e grafite. Então ela não pode ser caracterizada aí como uma única, né, desses tipos aí de pintura. Como no início da carreira ele estuda o grafite, ele gosta muito, ele também aplica nos seus retratos, né? O artista mesmo, ele cita, né, que o mercado da arte voltado para decoração é limitado. Tende a ser um trabalho feito sob medida. Portanto, você só se diferencia se fizer algo autêntico. Então, ele tem um cunho realmente comercial da sua arte, ele vive disso, de vender seus quadros, suas pinturas por encomendas, e ele viu aí uma brecha nessa particularidade, né? Nessa autenticidade das suas produções. As obras do Galache, elas têm um traço bem inovador, né? A gente já pôde perceber nas suas pinturas, né? Nos seus retratos aqui, cores bem ousadas, formas, sempre na sua maioria retratos, né? Utilizando esses traços, formas, cores bem ousadas. E também trazendo uma estética geométrica e de certa forma repetitiva também, né? Eles são, então, desfigurados aí de propósito, a gente percebe algumas mudanças, né, na sua estrutura ali, anatômica do rosto, de propósito, então é a marca do artista fazer essa mexida, então, né, no modelo que ele tem da encomenda, digamos assim, e ele também coloca um certo contraste que resulta, então, naquela obra, assim, que te chama a atenção, né, o uso das cores muito bacanas. Atualmente, quase todo o seu trabalho é encomendado,
Porém, todo ano ele prepara obras para um acervo e para exposição também. Então, além das encomendas, ele também trabalha aí para fazer essas exposições anuais, para ter o seu acervo pessoal. Aqui vou deixar um link para você conhecer um pouco mais do trabalho do Julian Galache, confiram que é bem bacana. Muito bem, assim conhecemos um artista aqui da região, Julian Galache, com seus retratos super coloridos e animados, que sirva também de inspiração, né, para suas produções, para sua vontade aí de despertar a criatividade, de pintar, de extravasar aí toda essa alegria. Um abraço, até a próxima!